Bom, pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Márcio, eu sou engenheiro de sistemas da Vim Software, mas hoje, ao invés de falar aqui sobre mim, sobre a minha empresa, a Vim, eu quero falar um pouco mais sobre vocês. Mais especificamente, sobre os desafios que vocês têm no dia a dia, através de uma figura bem especial. Gostaria de apresentar para vocês a Lúcia. Ela é engenheira de dados, especialista em segurança da informação, e trabalha como desenvolvedora e técnica de segurança na empresa XPTO. A vida da Lúcia sempre foi muito solitária, muito triste. Ela sempre foi aquela pessoa muito introvertida, que desde criança teve mau hálito, sofria bullying, e por esse e outros aspectos sempre viveu olhando apenas para dentro de si, sem entender o seu lugar no mundo. A Lúcia, ela não conseguia estabelecer raciocínios com começo, meio, fim, e justamente por isso ela não conseguia criar amizades com outras crianças, e na adolescência ela acabou sendo uma pessoa muito sozinha. Isso fez com que ela vivesse em constante angústia e por muitas vezes ela tinha ataques de raiva, ataques de fúria. Só que essa introversão, por um lado, acabou que levou a Lúcia a estudar muito, como uma espécie de fuga da realidade. E foi justamente por isso que ela veio se tornar uma desenvolvedora e engenheira de dados espetacular, muito respeitada por todos. Ela era tida como aquele tipo de gênia incompreendida, né? E, portanto, acabava sempre muito sozinha, né? Mas, sem saber, ela estava sendo observada por um grupo de hackers na Dark Web. Eles admiravam seu talento e a reconheciam como uma pessoa muito especial, que poderiam ajudá-los numa missão obscura, mas muito importante para esse grupo. Certo dia, enquanto ela madrugava na Dark Web, ela recebe uma mensagem muito misteriosa que dizia o seguinte: junte-se a nós e nos ajude a queimar esse mundo hipócrita. Desconfiada, ela responde a mensagem e começa uma conversa. Pela primeira vez na vida, ela se sente ouvida, se sente compreendida. Então ela consegue achar alguém que pensa como ela. Ao descobrir que não está sozinha no mundo, ela percebe que algo dentro de si acaba mudando, ela se sente preenchida, cheia de energia. Mesmo sem conhecer esse rosto com quem ela falava, ela sente confiança nos seus ideais, nas suas ideias. E claro, essa pessoa, ao perceber que Lúcia estava engajada, interessada em fazer parte de algo grandioso, embora não tão ético, a pessoa misteriosa acaba convidando a Lúcia a fazer parte dessa grande missão. A missão, basicamente, seria derrubar a empresa XPTO, que era justamente a empresa a qual a Lúcia trabalhava, enquanto outros hackers faziam o mesmo em outras 5.000 empresas ao redor do mundo. Lúcia, então, ela se vê, se vê em frente a um grande dilema, que é proteger a sua empresa justamente contra esse tipo de ataque, de ameaça hacker, ou fazer parte dessa iniciativa. Mas a pessoa foi tão convincente em trazer a Lúcia para essa missão, pensando todo nesse histórico que a Lúcia já tinha, que ela acabou aceitando fazer parte disso. Para isso, ela precisava implantar um cavalo de Troia na sua própria empresa, no maior servidor da sua própria empresa, que é a XPTO, que só seria acionado no momento certo, sincronizado com as outras 5.000 empresas, exatamente no mesmo momento. O plano ele era muito ousado, e apesar do friozinho na barriga, ela decide colocar esse plano em ação justamente já no dia seguinte. Como ela trabalha na área de segurança de informação, ela tinha todos os acessos necessários. Só que ela, enfim, ela tinha que fazer com muito, mas muito cuidado para evitar de ser descoberta, e isso, claro, levaria exatamente alguns dias para conseguir se concretizar. Então a Lúcia, ela estava muito empolgada em fazer parte da iniciativa, embora com muito medo ao mesmo tempo de ser descoberta. Ela tinha uma grande amiga chamada Aline. Era praticamente a única amiga dela no mundo. Tá? Ela pensou várias vezes em contar esse plano para a Aline, pois aquele plano estava deixando, ao mesmo tempo empolgada, estava deixando ela muito angustiada. E ela gostaria de compartilhar esse plano com a Aline. Mas ela sabia que se ela contasse o plano para a Aline, ela poderia, infelizmente, colocar o plano a perder. Acontece que a Aline trabalha na mesma área de segurança de informação da Lúcia. E para completar a tarefa, era necessário obter uma autorização específica da Aline. Sem isso, o plano não iria dar certo. Então, nesse momento, Lúcia se depara com duas opções.
ou ela poderia apagar a Aline para usar suas credenciais, né, a sua impressão digital, correndo o risco de ser descoberta assim que a Aline acordasse, né, ou podia contar todo o plano para sua amiga e tentar corrompê-la e trazê-la para esse lado negro da força. Né? A Aline sempre foi aquela pessoa muito correta, que seguia estritamente as regras que eram impostas. Mas a Lúcia, ela acabou acreditando no seguinte: ela é minha única amiga, ela é uma grande amiga minha, é a única que eu tenho no mundo. Muito provavelmente, se eu contar esse plano e for tão convincente quanto a pessoa foi comigo, eu vou conseguir corrompê-la e a amizade vai falar maior do que qualquer tipo de regra imposta pela empresa, pela sociedade. Então, vou contar esse plano para ela. Acontece que a Aline fazia parte de um grupo secreto chamado Nostradamus, que tentava prever os próximos ataques hackers do mundo, envolvendo profissionais de segurança, analistas de mercado e empresas na vanguarda da proteção de dados. Lúcia havia acabado de se entregar de bandeja para a Aline. Inacreditável, né? Mas a Aline era uma pessoa muito perspicaz. Ao invés de abrir o jogo para a Lúcia, contar da sua atuação, né, secreta nesse grupo Nostradamus, ela optou por manter a sua identidade secreta, né, para justamente tentar entender a intenção desse grupo que estava por trás da Lúcia, né, por trás da ação da Lúcia. E ela descobriu que outras 5.000 empresas seriam atacadas e que era importantíssimo tomar alguma ação. Então, a Aline entra em ação e convoca secretamente uma reunião da Nostradamus. Todos se encontram na sede da empresa Vim, que é a empresa controladora dessa Nostradamus, para ouvir relatos da Aline sobre essa ameaça iminente que estava para acontecer. A Aline consegue obter com a Lúcia a lista das 5.000 empresas que seriam atacadas. Muitas dessas empresas já eram clientes da Vim. Então, essas empresas elas não tinham com que se preocupar, porque a Vim já entregava soluções que eram necessárias para prevenir qualquer dano ou prejuízo, né, para os seus clientes. Então, todas elas compartilhavam da visão da Vim que o dado do cliente tem que ser o centro de tudo e que é necessário procurar diversas formas para garantir essa proteção desse dado. Portanto, a Nostradamus montou uma operação enorme para abordar todos os CTO dessas empresas desprotegidas para que eles agissem imediatamente, antes que um possível ataque interno de um funcionário acontecesse. Para convencê-los, a Vim mostrou o seu portfólio de produtos, que incluía proteção e recuperação avançada de dados, mobilidade para a nuvem, permitindo que o cliente escolha aonde o seu negócio vai rodar, monitoramento, análise preditiva de situações de falha e de possíveis ataques de hackers, orquestração e automação dos processos de recuperação e conformidade com os processos de governança da empresa, tendo sim sempre os dados do cliente como protagonista do negócio, estando eles em ambientes de nuvens privadas ou de nuvens públicas. Se o ataque de Lúcia realmente acontecesse, estaríamos diante de um colapso de diversos sistemas, que representariam 80% de todos os principais sistemas de informação da atualidade. Pensando nesse contexto, o CTO dessas empresas, eles precisam ter a certeza de que estão tomando as decisões certas para garantir a integridade dos dados dos seus clientes, a sua reputação e os seus negócios. Era importante contar com a mesma proteção que os clientes da Vim possuíam ao fazer uso dos produtos do seu portfólio. Afinal, o CTO dessas empresas de TI, carregam grandes poderes e, consequentemente, grandes responsabilidades. Se o ataque fosse bem sucedido, não somente os seus clientes, mas outras empresas ficariam também vulneráveis, criando um enorme efeito cascata. Aos poucos, esses CTO perceberam a importância e foram cada vez mais se tornando cliente da Vim. E perceberam que eles também tinham um papel mais importante, que seria fazer parte desse grupo Nostradamus como consultores de segurança. Eles perceberam que monitoramento, análise preditiva, relatórios que suportavam o negócio, ferramentas para garantir a proteção e continuidade dos negócios eram essenciais para evitar essa e outras ameaças que poderiam surgir no futuro. E quando falamos da Vim, estamos falando de prevenção máxima contra eventuais ataques. Isso foi até notícia em vários jornais, que relataram posteriormente como essas empresas se prepararam para esse grande ataque. Agora, ok, mas e o grande ataque? O que aconteceu? Pois bem, a Aline foi esperta o suficiente para monitorar a situação e fingiu agir em conjunto com a Lúcia, que é sua amiga, até o dia do ataque do cavalo de Troia. Lúcia estava apreensiva,
mas confiante que teria êxito em seu objetivo, trabalhando junto com a sua amiga Aline. No entanto, ela nem imaginava o que estava para acontecer. Alguns momentos antes do ataque, a polícia entrou nessas 5.000 empresas e pegou de surpresa todos esses analistas que foram corrompidos e queriam fazer parte desse ataque massivo. E assim, a Nostradamus deixou todas essas empresas preparadas para qualquer evento desastroso do futuro, através das tecnologias e estratégias de proteção da VIM. O que parece ser ficção, na verdade, nos ajuda a enxergar a verdade da vida. Em momentos catastróficos, a única saída é estar um passo à frente, com a proteção necessária. E agora eu gostaria de deixar uma última pergunta para vocês. Se fosse com você, você estaria preparado? Oi, pessoal, bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu vou compartilhar aqui minha apresentação e aproveitar para parabenizar aí o Márcio, a VIM, uma excelente iniciativa, webinar super criativo, conseguimos eliminar a Lúcia, né? Parabéns de verdade e obrigado pela parceria, né? Já são 5 anos aí, Penso e VIM, juntas. E vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Vincenzi, eu cuido de uma área aqui de novos negócios da Penso Tecnologia. A nossa missão é entender o que os clientes precisam e encontrar as melhores soluções no mercado para atender essas demandas de TI e tecnologia, né? A gente tem muito orgulho em ser um dos primeiros parceiros da VIM aqui no Brasil, um service provider, e que a gente consegue, junto com a VIM, oferecer um serviço de backup e disaster recover como serviço. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da Penso, né? Somos uma empresa de 18 anos de mercado e nós temos 2 verticais de atuação. O primeiro é o cloud gerenciado, que a gente entrega a servidor, armazenamento na nuvem, e-mail corporativo com anti-spam, super qualidade, super altíssima disponibilidade, cloud drive de arquivos, backup em nuvem, sempre as a service, né? E tem a vertical de IT outsourcing, onde a gente aloca times de TI, time presencial, time remoto, para apoiar a sua TI aí dentro do cliente. A gente conta com mais de 1.000 clientes corporativos, 200 colaboradores, então é um time inteiro de especialistas aqui dentro da Penso para te apoiar. E nós temos nossa estrutura de nuvem compartilhada em 3 data centers diferentes, data centers Tier 3, localizados estrategicamente em São Paulo, Rio e Osasco. E a ideia é oferecer um serviço de altíssima disponibilidade e performance, tá? No nosso portfólio de clientes, a Penso tem aí muitos escritórios de advogado, que a informação é um patrimônio, né, para esse tipo de negócio, mas tem também turismo, varejo, saúde, transporte terrestre, transporte aéreo e muitos clientes de governo, tá? Então, falando agora sobre o que importa, né, que é o Backup as a Service, vou contar uma historinha, o nosso começo aí em 2009, né? Vou contar como tudo começou. A Penso tinha um serviço de backup totalmente manual, né? Tinha um técnico motoboy que ia até os nossos clientes e pegava aquelas fitinhas DAT antes da LTO, HD externo que estava espetado lá nos servidores e trazia para o escritório da Penso, né? Isso tinha vários colaterais, vários probleminhas, né? O job que não rodou do jeito certo, faltou espaço no disco ou na fita, deu problema, desmagnetizou a fita, o motoboy pegava a chuva, tinha perigo de roubo, trânsito, não chegava na hora certa no cliente. E tinha uma outra situação, que quando a gente precisava restaurar um backup, a gente tinha que pegar essa fitinha, esse disco, levar até o cliente, procurar os arquivos, às vezes levava horas, dias para restaurar, e era uma grande dor de cabeça, né? Isso quando não desmagnetizava e ficava sem a informação. Então, a Penso tinha que encontrar uma forma mais inteligente de fazer esse backup off-site, né? E aí foi onde a Penso começou o Backup as a Service em nuvem, e tudo mudou. Então, qual é o cenário atual, né, de backup? Os backups são automáticos,
verificação de integridade, a gente sabe que o dado está disponível. Né? É otimizado para transferência via internet. Então, ou seja, o link de internet consegue transportar o backup para dentro do data center de forma segura. Compressão de dados, desduplicação e criptografia protege a sua informação. Restauração granular, ou seja, eu consigo pegar um arquivinho dentro do backup ou restaurar uma VM inteira rapidamente. Então é o melhor tempo de recuperação do ambiente, é a melhor tecnologia possível. E o mais interessante aí, mais novidade para quem já usa Vim ou quem já conhece Vim, que é a licença Vim as a Service. Então ele compra o armazenamento e a licença da Penso mensal e consegue dimensionar seu backup e seu cenário de TI corretamente. Então, algumas coisas importantes aí para a gente falar por que a Penso escolheu a Vim, por que a Vim, né? Primeiro, os ambientes de cloud e os ambientes on-premises aí, VMware rodando Hyper-V, estão cada vez maiores, com mais VM, mais servidor, mais arquivo, mais banco de dados maiores. Então, a Vim é o que há de mais moderno e eficiente. Então, o tempo de backup é super importante, ele conseguir, dentro de uma janela aí, conseguir completar o job. Outro ponto aí que é fundamental é ser robusto e confiável na hora de restaurar um ambiente depois de um desastre. Né? O ano passado, por exemplo, a gente teve que restaurar um desastre de 50 tera de dados junto com a Vim e foi sucesso total, sucesso absoluto. A gente conseguiu restaurar num tempo recorde, conseguiu não perder dados, ou seja, restaurar tudo. Então foi uma situação aí que pudemos comprovar toda a qualidade e robustez da solução. Outro ponto que é a compatibilidade. A Vim ela é incansável na hora de atualizar novos sistemas. Então, VMware, Hyper-V, Oracle, Linux, Windows, máquinas físicas, SAP, SQL, enfim, e também os provedores públicos aí de nuvem, Amazon, Google, Azure e até o Office 365. Vim pelo 4º ano consecutivo aí líder no Gartner, e isso é muito representativo. Agora falando do nosso assunto aqui, né? Vamos para o webinar. Primeiro ponto aí que foi abordado é que, puxa, existe uma infinidade de soluções para proteger seu ambiente, ou seja, para tentar evitar que o problema ocorra, né? Antivírus, firewall, VPNs, IPS, anti-spam, né? Quem é de TI já ouviu falar de tudo isso. São muitas soluções para proteger. É um mercado de mais de 170 bi de dólar. É o mesmo valor da marca da Coca-Cola, para ter uma ideia do tamanho, do volume de dinheiro investido nisso. Mas, de vez em quando, a proteção não funciona. E aí a gente tem a perda de dados, tem um desastre. Né? Então, por que esses desastres acontecem? É importante entender aí, ransomware hoje é a principal ameaça. Né? O que é efetivamente um ransomware? Um arquivo que você baixou na internet, um software pirata, uma nota fiscal que veio de um e-mail duvidoso, o hacker criptografa suas informações e pede um resgate em bitcoins para devolver a chave de abrir seus dados. Então ele nem tem os dados, ele só trava para que você não consiga ver. Então é só ler notícia por aí. A gente tem muitos casos acontecendo. Recentemente a gente teve o oleoduto nos Estados Unidos, que foi afetado por ransomware, que quase parou o abastecimento inteiro nos Estados Unidos de diesel, gasolina, querosene de aviação, para tudo. Né? Eles tiveram que pagar 5 milhões de dólares para o hacker para ter o acesso dos dados de volta. Aqui no Brasil, muitos casos privados, todos os dias a gente vê, mas teve o STF, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles perderam acesso aos processos. Né? E isso gerou meses de atraso na justiça, que já é difícil aqui no Brasil a justiça andar, com isso atrapalhou muito mais o cenário. Nós tivemos aí casos recentes, atualizações críticas no Exchange Server no mundo todo. Então, tem vários motivos, várias ameaças nos ambientes. Né? Falha humana, hardware, incêndio. Eu tenho alguns casos, ano passado, teve um data center aqui no Brasil que inundou, teve um data center na França, recente, super recente, que pegou fogo. Então, o grande ponto é que nenhuma empresa está imune.
Nenhuma solução é 100% eficaz. Então, fica uma pergunta aí. Sua empresa está pronta para um desastre de TI? Né? Então, agora eu vou falar o que tem que ser feito, que é uma estratégia de backup e disaster recovery. É vital para que você, quando enfrente uma situação de desastre, tenha uma ação adequada. Então, o primeiro conceito que eu quero falar é sobre o RPO. O RPO é basicamente, resumindo muito, é o tempo entre o desastre que aconteceu e seu último backup confiável. Então, que normalmente é o dia anterior, na maioria das empresas. Então, o primeiro de tudo é a informação. Tem que ter um backup, certo? Tem que ter um ponto de restauração realmente confiável. Isso só ocorre tendo um backup local dentro do seu ambiente, mas também tendo uma replicação disso, uma cópia, para a nuvem. Né? Ou seja, você tem realmente acesso confiável ao seu backup. A gente falou, o data center inundou, pegou fogo, o ransomware afetou o backup. Isso acontece com muita frequência, tá, gente? E aí, o que você faz? Você não tem acesso ao seu backup. Você precisa ter uma cópia de segurança disso. Tá? Então, é fundamental que essas falhas físicas e tudo mais realmente tenham um ponto de restauração confiável. E aí, eu vou explicar também o conceito de RTO, porque agora, se você... quando você tem um desastre e você vai buscar sua informação de um dia anterior, você perdeu dados aí 4 horas, 8 horas, um dia. Né? Quando você não pode perder isso tudo de dados, você precisa ter uma estratégia de replicação e de disaster recovery, para você diminuir esse tempo de perda de dados, mas também para diminuir o tempo que a sua TI vai ficar indisponível. Então pensa que quanto tempo você pode ficar fora do ar se tiver um desastre? Né? Aquele servidor de e-commerce, aquele servidor de nota fiscal, de liberar transporte aéreo, quanto tempo pode ficar uma empresa aérea sem emitir um bilhete na hora, no guichê ali do aeroporto? Né? Então você tem que pensar, se isso é um problema para o seu negócio, tem que pensar em como diminuir o RTO. Né? Diminuir o tempo de indisponibilidade caso você tenha qualquer tipo de desastre. Né? Então é necessário que você tenha uma rotina de replicação para um ambiente externo, fora do seu ambiente, na nuvem, por exemplo, com um serviço na Penso, e que essa replicação ela esteja direcionada num sistema de nuvem realmente que consiga suportar que o ambiente de IDR seja colocado em produção, ou seja, tenha a performance e altíssima disponibilidade para rodar o seu serviço e entregar uma excelente experiência para quem está usando os sistemas, né? O seu cliente, o seu time, a sua cadeia aí de produção. Então, quando você faz isso com um parceiro Vim e Penso, você tem a melhor solução de software aliado à competência operacional de cloud da Penso Tecnologia. Essa junção é o que é o backup e o disaster recovery as a service. Então, quais são as vantagens de ter Vim como serviço? Primeiro, zero investimento. Não tem que comprar nada de solução. Você aluga. Então tem flexibilidade para aumentar, diminuir o seu ambiente. Tem uma VM nova, legal. Tem uma VM de homologação, coloca ela, quando desligar, para de cobrar. Então você tem agilidade e flexibilidade. Quem já tem a licença Vim, a Vim hoje tem 400 mil empresas clientes aí, pode contratar somente o armazenamento, o cloud da Penso e o Cloud Connect, que é aquela parte do sistema da Vim que leva os dados até o service provider, que é a Penso. Suporte e atualização constante, suporte da Vim e da Penso, cloud de altíssima disponibilidade, aí Penso 3 data centers Tier 3, aqui no Brasil, e o expertise da Penso e da Vim em fazer isso acontecer. Restauração do backup, o disaster recovery funcionar e o seu ambiente ficar protegido. É isso, pessoal. Encerrada a apresentação aqui, eu queria deixar uma mensagem importante aí, tá o meu e-mail. Vocês podem me procurar caso tenha qualquer tipo de dúvida. Quem participou aí do webinar, eu me coloco à disposição e coloco à disposição nosso time de especialista em nuvem, em backup, em Vim, para ajudar a entender o seu ambiente,
qual é a sua demanda de proteção, qual que é a dor que você está sentindo, e ajudar a fazer um assessment junto com a VIM para que você possa ter a melhor solução. Tá bem? Então é isso.